Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de responder uma pergunta que foi feita aqui no nosso canal no YouTube. A pergunta que a pessoa fez é: Gustavo, você poderia falar sobre ciúmes? E realmente, ciúmes é um bom tema para a gente falar. Veja bem, tudo que a gente fala aqui com vocês é, é baseado na nossa observação clínica, naquilo que nós observamos no campo familiar dos clientes. Então, não tomem como uma verdade absoluta, não tomem isso como algo que deve ser seguido à risca, porque cada caso é um caso. Então, nós observamos muitas vezes uma dinâmica oculta por trás dos ciúmes, que é um sentimento de insegurança. Então, o que nós observamos com muitos clientes? Qual é a dinâmica oculta? Que o cliente, né, ciumento, ele tem uma necessidade, ele está sendo sempre impulsionado a sair fora da relação. Mas, como ele não consegue fazer isso de consciência leve, ele começa a pilhar o outro no relacionamento, a fazer da vida do outro no relacionamento um inferno. E no final das contas, o outro é que vai terminar a relação. E quando isso acontece, ele que provocou isso fica de consciência leve que não foi ele que terminou a relação, foi o outro. E ainda por cima, socialmente, ele se coloca como vítima e acusa o outro de ter feito aquilo, né? De ter terminado a relação. Muitas vezes nós observamos os clientes dizerem: olha, depois de tudo que eu fiz para ele, olha como ele me tratou. Então, esse cliente ainda assim, além de tudo, se coloca como vítima na situação. O outro não está isento de responsabilidade. Numa relação a dois, 50% é de cada um. Muitas vezes, aquele que sofre, né, vamos dizer que sofre dos ciúmes, ele é um pouco permissivo, ele vai deixando esse comportamento do outro tomar um certo vulto, um certo tamanho, e depois a coisa perde realmente o controle. Então, esse que sofre dos ciúmes do outro também é responsável pelo desequilíbrio. Numa relação a dois, é 50% de cada um a responsabilidade. Muitos clientes que sofrem de ciúmes, eles dizem para mim que assim, se relacionar com a pessoa é quase que um fardo, é uma tortura. Então pesa demais o relacionamento. Quando ele entra no relacionamento, ele fica torturado, porque o tempo todo ele quer controlar o outro. E quando o relacionamento termina, muitos relatam que se sentiram aliviados. Então essas dinâmicas estão presentes de uma forma muito intensa por trás desse comportamento. Mas aí fica uma outra questão. O que faz com que o ciumento haja desta forma? Por que ele age dessa forma? Por que ele é tão inseguro? E nós observamos também que por trás dessa insegurança está lá uma questão onde o cliente está emaranhado na história de casal dos seus pais. Então, eu já observei em vários casos, o cliente, por exemplo, masculino, né, ele observou que o pai traiu a mãe, muitas vezes lá quando ele era criança, ele observou isso, ele vivenciou brigas, discussões. Então ele traz uma crítica interna forte a este homem comum, ele acaba se distanciando da figura paterna do pai, e na vida adulta ele acaba agindo exatamente como aquele que ele criticou. Porque é assim que nós observamos. Aquele que nós criticamos, aquilo que nós criticamos no pai ou na mãe, nós acabamos fazendo de uma forma muito parecida. E isso dá, na verdade, uma oportunidade para o cliente ressignificar esse julgamento, esse sentimento ou esse ressentimento que ele tem à figura do pai, por exemplo. E quando ele faz isso, ele pode se reconciliar internamente com o pai e parar de julgar o homem comum, deixando para o homem comum a responsabilidade de arcar com as consequências dos seus atos. Isso também acontece com as meninas, né? Elas observam, às vezes, a mãe sofrendo de traições do pai, então elas ficam com ressentimento com relação à figura masculina. E no futuro, quando elas vão para os seus relacionamentos, elas projetam nos seus parceiros a figura do pai que traía a mãe. E
surpreendentemente, muitas vezes são elas que acabam traindo seus parceiros, exatamente como o pai fez. De novo, uma oportunidade para o cliente observar como que era ser o pai, como que é ser a mãe, né? Nós percebemos que é muito fácil nós fazermos julgamentos a essas figuras, né? Ao pai e à mãe. Mas como é que é estar no lugar deles? Então, quando o cliente vive essa situação, não é uma punição, me parece que é mais uma oportunidade para o cliente compreender melhor como que é difícil muitas vezes nós passarmos por determinadas situações, ao invés de ficarmos do lado de fora julgando aquilo que aconteceu. Portanto, o cliente que tem lá o seu emaranhado com seu pai, com a sua mãe, na relação que eles tiveram, ele corre um grave risco de se distanciar do seu pai e da sua mãe, né? De se desconectar daquilo que é essencial deles para nós, que nós reforçamos sempre aqui nos vídeos. O essencial deles para nós é a vida que eles nos deram. E nós passamos muito tempo da nossa vida julgando a atitude deles, o que fizeram ou como deixaram de fazer, como pessoas comuns. E perdemos o contato com a importância, a essência de pai e de mãe. O efeito disso são pessoas desconectadas. Pessoas desconectadas são pessoas carentes, pessoas inseguras, que quando vão se relacionar, transferem essa carência, essa insegurança para o outro. Muitas vezes querendo que o outro dê conta de preencher esses vazios, né, essas carências. E o outro não vai dar conta de fazer isso. Nós precisamos fazer isso, resgatar isso, lá na nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. É lá que nós vamos fazer o profundo entendimento de que o nosso julgamento nos prejudicou. Desta forma, nos reconciliando internamente com o essencial de pai e de mãe, vamos preencher esse vazio. Preenchendo esse vazio, nos tornamos mais seguros, porque nós vamos aceitar a nós mesmos. Quando eu rejeito meu pai ou quando eu rejeito a minha mãe, eu estou rejeitando uma parte de mim. Isso me torna inseguro e carente. Quando eu preencho isso, parando com os meus julgamentos, com as minhas acusações, isso tende a ficar muito mais tranquilo, muito mais calmo. Então a pessoa vai para um relacionamento sem esperar nada do outro. Ela vai para um relacionamento para trabalhar uma troca, para fazer uma troca, né? Naquilo que é bom e naquilo que fere, mantendo assim relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Bom, como eu disse para vocês, nada disso é regra, não tome isso como regra. Nós observamos muitos casos e a gente está comentando aqui com vocês aquilo que nós observamos no campo familiar do cliente, as dinâmicas que ocorrem com muita frequência no campo familiar do cliente. Então é isso, pessoal. Esse era o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta. Se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos atualizados. Embaixo também dos vídeos tem a data dos nossos próximos eventos de workshop aqui em São Bernardo do Campo. Eu também faço atendimento online, atendimento presencial. Os números já apareceram aí para você entrar em contato. E mande as perguntas também. Da mesma forma que essa pessoa mandou a pergunta e nós criamos um vídeo, nós também criaremos outros vídeos com as perguntas que vocês mandarem e publicaremos aqui no canal do YouTube. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.